Eu sempre fui uma pessoa bem na minha. Sabe aquele tipo que não se mete na vida dos outros? Pois é, sempre achei que isso me manteria fora de problemas. Mas depois do que vivi no apartamento onde morei por 3 meses, aprendi que, às vezes, não é você quem procura o problema. É o problema que te escolhe. Era um prédio simples, antigo, com aquele cheiro característico de encanamento velho, madeira úmida e produtos de limpeza que nunca dão conta do serviço. O aluguel era barato e, sinceramente, na época eu não podia escolher muito. Me mudei para o apartamento 302. O corredor onde eu ficava era bem silencioso, até demais. Logo percebi que, do meu lado, no 301, morava um casal. Algo neles me incomodava. Não sei explicar exatamente o que. Nunca os vi direito. Sempre que cruzava o corredor, ouvia passos, mas quando olhava, a porta estava fechada. Nos primeiros dias, só estranhei o fato de nunca os ver saindo. Nem para ir ao mercado, nem para descer o lixo, nem para absolutamente nada. Mas cada um vive sua vida. Só que na terceira semana começaram os barulhos. Sempre de madrugada. 3, 4 da manhã. Sons que pareciam móveis sendo arrastados. Não era aquele barulho comum. Era como se arrastassem algo pesado, muito pesado, seguido de pancadas secas, abafadas, como se estivessem jogando alguma coisa no chão. Na primeira vez, achei que fosse obra ou reforma. Mas quem faz obra de madrugada? E mais, por 3 dias seguidos. Comecei a ficar incomodado de verdade quando numa dessas madrugadas, ouvi um grito. Não era um grito de discussão, nem de briga. Era um grito de puro pavor, desespero, de alguém que estava implorando para ser salvo. Levantei da cama na mesma hora e encostei o ouvido na parede que separava meu quarto do deles. Então, silêncio total. Até que, uns 10 segundos depois, ouvi uma voz. Baixa, fraca, como se alguém estivesse sussurrando do outro lado da parede. Me ajuda, por favor, me tira daqui. Meu corpo inteiro gelou. Recuei na hora, sentindo a respiração acelerar. Tentei racionalizar. Talvez eu tivesse sonhado acordado, talvez fosse coisa da minha cabeça. Mas não era. Na noite seguinte, os barulhos vieram de novo. Só que dessa vez, além dos sons de arrastar, ouvi algo que parecia plástico sendo esticado. Tipo lona ou saco. Depois, batidas secas. Decidi que precisava fazer alguma coisa. Desci até a portaria pela manhã e perguntei para o porteiro, um senhor já bem idoso que cuidava do prédio há anos. O seu Osvaldo, quem mora no 301. Na mesma hora, ele empalideceu, baixou a cabeça, fingiu olhar uns papéis e respondeu: ninguém. Aquele apartamento está vazio, moço. Faz tempo. Na hora, meu estômago revirou. Como assim? Eu ouço gente lá todo dia. Gente andando, móveis, barulho de coisa pesada, até vozes. Ele respirou fundo, olhou para o lado e respondeu em tom mais baixo: moço, já faz uns 2 anos que ninguém consegue ficar nesse prédio muito tempo. Quem mora perto do 301 sai ou enlouquece. Fiquei em choque. Voltei para meu andar, com as mãos suando. Naquela noite decidi que ia gravar os sons. Peguei meu celular, abri o gravador e deixei na parede do quarto, bem onde normalmente os barulhos aconteciam. Às 3 da manhã começou. Primeiro, o som arrastado, longo, pesado. Depois batidas. E então a mesma voz da noite anterior. Fraca, tremendo, sussurrando. Por favor, não me leva de novo. Seguido de outra voz. Mais grossa, mais firme, totalmente fria. Você não vai a lugar nenhum. Aqui ninguém sai. Nesse momento, algo aconteceu que me fez quase infartar. A maçaneta da minha porta começou a girar. Lentamente. Primeiro para um lado. Depois para o outro. Logo em seguida, batidas fortes. Exatamente como os sons que ouvi antes. Corri para a porta, olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém. Absolutamente ninguém no corredor. Passei a noite inteira acordado, tremendo,
esperando o dia amanhecer. Quando finalmente clareou, peguei minhas coisas, desci e fui direto para a imobiliária. Disse que queria cancelar o contrato na mesma hora. A atendente nem sequer questionou. Só abaixou a cabeça e falou: você ficou mais do que a maioria. Quase 3 meses. Tem gente que não aguenta nem uma semana. Antes de ir, perguntei: o que aconteceu lá? Quem eram os moradores do 301? Ela respirou fundo, olhou para mim e respondeu: dizem que há uns 5 anos, morava um casal lá. Ninguém sabe exatamente o que rolava, mas numa noite os vizinhos ouviram uma discussão horrível, seguida de gritos, muitos gritos, e depois silêncio. Quando a polícia foi chamada, encontraram o apartamento trancado por dentro. Lá estavam os corpos do marido, da esposa e de outras 3 pessoas que ninguém nunca conseguiu identificar. Todos completamente desfigurados, enrolados em lonas, como se estivessem tentando ser escondidos. Até hoje ninguém entende como aquelas outras vítimas foram parar lá. Nunca encontraram registros delas, nunca descobriram quem eram. Saí dali com as pernas tremendo. Jurei para mim mesmo que nunca mais ia ignorar os sinais. Porque, às vezes, seus vizinhos não são exatamente vivos. Depois de anos vivendo no centro da cidade, cercado de barulho, trânsito e confusão, decidi me mudar para uma vila de casas pequenas, num bairro mais afastado. O lugar parecia perfeito, até eu conhecer os vizinhos do fundo. A casa que aluguei era simples, mas bem aconchegante. Tinha um quintal, coisa que eu não via há anos, e os vizinhos, na maioria, eram pessoas idosas, famílias pequenas e discretas. Tirando uma casa. Uma que ficava bem no final da rua, meio escondida, com o portão sempre fechado e a pintura descascando. Logo nos primeiros dias, percebi que algo naquela casa não era normal. Era comum ouvir, durante a noite, sons estranhos vindo de lá. Estalos, rangidos e, às vezes, algo que parecia correntes arrastando no chão. O curioso é que ninguém da vizinhança nunca comentava sobre aquela casa. Era como se ela simplesmente não existisse. Confesso que no começo, ignorei. Mas as coisas começaram a escalar rápido. Na segunda semana, acordei no meio da madrugada com um barulho forte no quintal. Parecia que alguém tinha jogado algo pesado por cima do meu muro. Levantei assustado, peguei uma lanterna e fui até a janela. Quando iluminei o quintal, não vi nada. Absolutamente nada. Só que no dia seguinte, percebi que a cerca dos fundos, que dava direto para o terreno da casa estranha, estava torta, como se alguém tivesse forçado a passagem. Decidi comentar com a dona da padaria que ficava na esquina. Quando falei sobre meus vizinhos do fundo, ela simplesmente travou. Parou o que estava fazendo, respirou fundo e me respondeu com uma expressão que misturava pena e medo. Filho, se eu fosse você, não mexia com aquilo não. Fica na sua, finge que nem viu. Aquilo ficou na minha cabeça o dia todo. E como qualquer pessoa teimosa, quanto mais me mandavam ignorar, mais minha curiosidade crescia. Naquela mesma noite, aconteceu algo que me fez entender, de verdade, o que era morar ali. Por volta das 2 da manhã, acordei com alguém batendo na porta dos fundos. Não era uma batida comum. Eram batidas bem espaçadas, firmes. Esperei alguns segundos, em silêncio, até que a maçaneta começou a se mexer, como se alguém tentasse abrir. Peguei uma faca na cozinha, tremendo, e fui até a porta. Perguntei quem era, mas ninguém respondeu. Só que, do outro lado, eu podia ouvir uma respiração. Uma respiração pesada, ofegante, como se tivesse alguém colado na porta, só esperando que eu abrisse. Quando olhei pela janela lateral, meu coração quase parou. No quintal, em direção ao muro dos fundos, tinha alguém, parado. Uma silhueta magra, muito alta, imóvel, encarando na minha direção. Mas não dava para ver rosto, nem detalhes. Só aquele corpo completamente parado no escuro, levemente iluminado pela luz fraca do poste na rua. A figura ficou ali por uns 30 segundos, depois virou lentamente e sumiu, caminhando em direção àquela casa dos fundos.
No dia seguinte, encontrei no chão do meu quintal marcas. Eram pegadas, mas não pareciam exatamente humanas. Eram pés descalços, finos demais, quase ossudos, com dedos alongados que deixavam marcas fundas na terra. E o mais perturbador, vinham da direção do muro e paravam bem na porta dos fundos, como se quem estivesse ali simplesmente desaparecesse. A essa altura, eu já estava decidido a entender o que diabos estava acontecendo. Esperei anoitecer e por volta da meia-noite, saí pela porta da frente, dei a volta na rua e fui até o portão da casa dos fundos. O portão estava entreaberto, como se estivesse me esperando. O terreno era grande, tomado pelo mato alto. A casa, ainda mais de perto, parecia abandonada, mas dava para ver luz acesa numa das janelas do segundo andar. Respirei fundo e entrei. À medida que me aproximava, o cheiro ficava insuportável. Era um cheiro forte de coisa podre, de carne velha, misturado com mofo e sujeira. Quando cheguei na varanda, ouvi passos dentro da casa. Lentamente, alguém caminhava, arrastando os pés, passando de um cômodo para o outro. E então, escutei uma voz, baixa, rouca, quase um sussurro, vindo lá de dentro. Eu sei que você tá aí. Na mesma hora, congelei. E antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu sozinha, rangendo devagar. Por alguns segundos, só vi escuridão. Até que do fundo do corredor, 2 olhos pequenos, completamente brancos, surgiram me encarando. Não havia rosto, só aqueles olhos me olhando fixamente. Não sei como consegui, mas minhas pernas se moveram sozinhas. Corri como nunca tinha corrido na vida. Pulei o portão, tropecei na calçada e só parei quando cheguei em casa. Tranquei tudo, apaguei as luzes e fiquei em silêncio, tremendo, segurando a respiração. Na manhã seguinte, tomei a decisão de ir embora dali. E antes de sair, conversei novamente com a dona da padaria, que me contou, quase sussurrando. Faz uns 20 anos que essa casa tá assim. Dizem que era de um homem que fazia coisas horríveis. Ninguém sabe se ele morreu ou simplesmente desapareceu. Mas quem mora perto sempre fala de sombras, de gente andando no quintal, de olhos na janela. Você teve sorte de só ver uma vez. Me mudei no mesmo dia. E desde então, quando alguém me pergunta por que eu nunca mais quis saber de vizinhos, eu só respondo: tem coisas que é melhor a gente não descobrir. Moro em um prédio comum, desses bem antigos, com paredes finas e janelas que rangem quando bate um vento mais forte. Meu apartamento fica no 3º andar, e logo abaixo de mim mora um senhor. Um homem de uns 60 e poucos anos. Sempre foi muito educado, daqueles que cumprimentam todo mundo no elevador e cuidam das plantas no hall. Nunca tive problema com ele. Até que, de umas 2 semanas pra cá, começaram os barulhos. Sempre por volta das 2, 3 da manhã. No início eram coisas sutis. Sons de passos, móveis sendo arrastados e às vezes, uma sequência de batidas secas, como se ele estivesse pregando algo na parede. Achei estranho, mas tentei não me importar. Vai ver, ele tem insônia, pensei. Mas as coisas começaram a fugir do normal quando passei a ouvir uma espécie de gemido. Não era um som de dor exatamente. Era baixo, abafado, constante, como se alguém estivesse tentando segurar o choro. Na 3ª noite seguida ouvindo aquilo, desci para ver se estava tudo bem. Toquei a campainha dele, já bem desconfortável. Mas ninguém atendeu. Voltei para o meu apartamento, tentando não criar coisas na minha cabeça. Até que, logo que fechei a porta, ouvi claramente algo batendo forte contra a parede do quarto. Era como se alguém tivesse sido jogado contra ela. Na mesma hora, encostei meu ouvido no chão, tentando ouvir melhor o que acontecia lá embaixo. Por alguns segundos, teve silêncio absoluto. E então, uma voz que eu nunca tinha escutado antes naquele apartamento. Fraca, trêmula, quase implorando. Por favor, não faz isso, me solta. Senti meu coração disparar. Pulei na mesma hora, peguei o celular e liguei para a portaria. O porteiro atendeu meio sonolento.
Tem alguma coisa acontecendo no 202. Tô ouvindo vozes, gritos, sei lá, tá estranho. Ele demorou alguns segundos para responder e quando falou, a voz dele estava diferente. Mais baixa, séria. O senhor desse apartamento, ele faleceu tem 4 dias. O corpo tá no IML. Achei que você soubesse. Meu sangue simplesmente gelou. Fiquei mudo, segurando o celular sem saber o que dizer. Mas, como assim? Eu ouvi ele. Eu ouvi barulho agora. Tem alguém lá. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu, quase sussurrando. Olha, se você tá ouvindo alguma coisa lá, eu, sinceramente, sugiro que não se meta. Não desce, não bate lá. Só finge que não ouviu. Desliguei sem saber o que pensar. Me sentei no sofá, com as mãos suando, encarando a porta. E foi aí que percebi uma coisa. O som de arrastar voltou. Só que dessa vez, não era no andar de baixo. Era no corredor, bem na porta da minha casa. Levantei, trêmulo, e olhei pelo olho mágico. Não tinha ninguém. Só o corredor vazio e mal iluminado. Mas eu ouvia passos, pesados, lentos, indo e voltando, bem na frente da minha porta. De repente, 3 batidas secas, fortes, como se alguém estivesse esmurrando a madeira. Dei 2 passos para trás, com o peito quase explodindo. E então, o som da maçaneta girando. Alguém estava tentando abrir. Corri, segurei a tranca com as 2 mãos e comecei a rezar qualquer coisa que viesse na cabeça. Depois de uns 20 segundos, tudo parou. Silêncio absoluto. Fiquei ali, encostado na porta, sem coragem de mexer um músculo até o amanhecer. No dia seguinte, desci para conversar com o porteiro. Perguntei se alguém tinha ido até meu andar de madrugada. Ele ficou pálido, gaguejou um pouco e só respondeu: você não é o primeiro a reclamar disso. Depois que o 202 ficou vazio, quase todo mundo que mora em cima ou do lado dele, fala que ouve coisa. Uns dizem que é barulho de móveis. Outros, que ouvem gente pedindo socorro. E bom, teve gente que se mudou. Disse que não aguentava mais. Perguntei o que tinha acontecido com o senhor do apartamento. E a resposta me gelou ainda mais. Disseram que ele não era exatamente quem todo mundo pensava. Encontraram coisa estranha no apartamento dele. Coisa feia. Muito feia. Mas a polícia abafou tudo. Só sei que desde aquele dia, ninguém mais quis nem chegar perto daquele apartamento. Faz 3 dias que decidi procurar outro lugar para morar. E enquanto escrevo isso, sentado no sofá, acabei de ouvir um arrastar pesado, vindo lá do corredor. Me mudei para essa rua faz pouco mais de 2 meses. Sempre gostei de bairros mais tranquilos, ruas com poucas casas, longe do barulho do centro. A casa que encontrei parecia perfeita. Simples, aconchegante e com um jardim na frente, coisa que eu nunca tive antes. Logo no primeiro dia, fui recebido com um sorriso pelo meu vizinho da casa da frente. Um cara simpático, aparentando uns 50 e poucos anos. Sempre bem vestido, com aquele jeitão de quem tá sempre disposto a ajudar. Ele veio até meu portão, apertou minha mão e disse: seja bem-vindo, vizinho. Qualquer coisa que precisar, é só bater lá em casa. Sério, aqui a gente cuida um do outro. Confesso que fiquei aliviado. Era bom saber que tinha gente boa por perto, ainda mais num lugar onde eu não conhecia ninguém. Nos dias seguintes, ele me ajudou com umas ferramentas, me deu dicas sobre a vizinhança, até se ofereceu para me levar no mercado da região. Ele parecia ser aquele tipo de pessoa que todo mundo gostaria de ter como vizinho. Educado, prestativo e extremamente cordial. Mas, aos poucos, comecei a perceber algumas coisas, pequenas, mas que me deixaram desconfortável. Sempre que eu passava na frente da casa dele à noite, percebia que todas as luzes estavam apagadas. Exceto uma, a da garagem. Não era uma lâmpada comum. Era uma luz fraca, meio amarelada, que ficava acesa até altas horas.
Também reparei que ele quase nunca saía pela porta da frente depois do anoitecer. Sempre entrava e saía pelos fundos. E, vez ou outra, vi ele arrastando caixas grandes, bem pesadas, sempre cobrindo com uma lona escura. No começo, tentei ignorar. Não queria ser aquele tipo de vizinho curioso, que cria coisa na cabeça. Mas teve uma noite que me fez perceber que tinha algo muito, muito errado. Era quase meia-noite quando ouvi um barulho estranho vindo da casa dele. Um som abafado, meio desesperado. Parecia alguém batendo em algo. Me aproximei da janela e, no silêncio da rua, consegui ouvir nitidamente. Era uma voz de mulher. Fraca, trêmula. Meu coração disparou. Corri até o telefone e liguei imediatamente para a polícia. Enquanto esperava, tentei observar pela fresta da cortina. A porta da garagem estava entreaberta, e por alguns segundos vi meu vizinho agachado, fazendo algo no chão. Não consegui ver o que era exatamente, mas o jeito como ele se movimentava, parecia estar amarrando alguma coisa. Demorou uns bons 20 minutos até a viatura chegar. Quando os policiais bateram no portão dele, ele atendeu como se nada estivesse acontecendo. Educado, sorridente, como sempre. Fiquei olhando de longe, escondido atrás da minha cortina. Depois de alguns minutos conversando, os policiais entraram. E para minha surpresa, não demorou muito até que trouxessem meu vizinho algemado. Saíram carregando sacos, caixas e até uma lona amarrada. Vi um dos agentes conversando com o outro, e não consegui ouvir tudo, mas peguei uma frase que me gelou por completo. Tem mais coisa aqui do que a gente imaginava. Na manhã seguinte, a rua estava tomada por viaturas, peritos, curiosos. Os boatos começaram a correr rápido. Diziam que meu vizinho mantinha gente presa na garagem. Outras pessoas falavam de corpos. Gente desaparecida há anos que talvez tivesse acabado ali. Nunca ficou totalmente claro, mas todo mundo na rua ficou em choque. Ninguém conseguia acreditar. O cara simpático, educado, prestativo, escondia um segredo tão monstruoso. Depois que levaram ele, o clima na vizinhança mudou. Por uns dias, passou a ter ronda policial direto. E aos poucos, as coisas pareceram voltar ao normal. As viaturas sumiram, o movimento diminuiu, e a rua voltou a ser tranquila. Pelo menos, era o que eu achava. Ontem à noite, já deitado, ouvi um som vindo da casa da frente. Um estalo seco, como se uma porta estivesse se abrindo. Me levantei, curioso, puxei a cortina e olhei em direção à garagem. A luz, aquela mesma luz fraca, estava acesa de novo. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, que talvez os policiais tivessem deixado acesa, ou algum vizinho tivesse entrado. Mas então, eu vi a porta da garagem, que estava fechada há semanas, aberta. E lá dentro, no escuro, eu juro que vi alguém me olhando. Não era meu vizinho. Ou talvez fosse. Dei um passo para trás, com o corpo inteiro arrepiado, e naquele exato momento, a luz apagou. Agora eu não sei se realmente estamos seguros. Faz pouco mais de 3 anos que me mudei para esse condomínio. Um lugar tranquilo, seguro, perfeito para quem só quer viver sua vida sem se preocupar com mais nada. A vizinhança sempre foi bem calma. Todo mundo se conhece, se cumprimenta e, embora ninguém seja exatamente amigo, existe aquele senso de comunidade que faz você se sentir relativamente seguro. Pelo menos era assim, até os novos vizinhos chegarem. Eles se mudaram para a casa do lado numa terça-feira de manhã. Eram 2, um homem e uma mulher. Nunca soubemos se eram um casal, irmãos ou apenas amigos. O curioso é que ninguém viu caminhão de mudança, nenhum móvel chegando, nenhuma movimentação comum que geralmente acompanha uma mudança. Só apareceram, do nada, já morando ali. Na primeira semana, tentamos ser cordiais. Dei bom dia algumas vezes, mas eles nunca responderam. Só olhavam, sem sorrir, sem dizer uma palavra, com aquele olhar meio vazio. Não era cara de raiva, nem de antipatia. Era algo estranho,
como se eles estivessem o tempo todo desconectados, alheios, observando tudo, mas sem realmente fazer parte dali. O primeiro sinal de que algo não estava certo começou com os sons. Toda noite, começavam ruídos abafados. Parecia alguém arrastando móveis pesados, portas batendo, passos que iam e vinham sem parar. Mas durante o dia, silêncio absoluto. Nenhuma janela aberta, nenhuma luz acesa, nada. Certa noite, acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha. Aquele tipo de desconforto que não tem explicação lógica. Foi quando percebi uma coisa. Havia alguém parado na frente da minha casa. Fui até a janela da sala, cuidadosamente, e olhei por entre as frestas da cortina. Era o homem. Ele estava simplesmente parado, bem no meio da calçada, olhando fixamente para minha porta. Não se mexia, não falava, não fazia absolutamente nada. Ficou ali por alguns minutos, depois virou as costas e entrou na própria casa, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. No dia seguinte, comentei com outro vizinho sobre o que tinha acontecido. E, para minha surpresa, ele também estava desconfiado. Disse que tinha visto a mulher olhando fixamente para a janela do quarto dele durante boa parte da madrugada. Ela estava imóvel, parada no jardim deles, olhando para cima, como se estivesse esperando alguma coisa. E não era só a gente. Outros moradores começaram a comentar coisas estranhas. Gatos desaparecendo. Plantas dos jardins amanhecendo reviradas, como se alguém tivesse escavado a terra. Objetos sumindo das varandas. E, principalmente, aquela sensação constante de estar sendo observado. Uma noite, algo aconteceu que me fez entender que aquilo não era coisa da minha cabeça. Acordei com um barulho vindo da porta dos fundos. Um som metálico, como se alguém estivesse tentando forçar a fechadura. Corri até a cozinha e quando cheguei, vi pela janela a mulher. Ela estava agachada, olhando para dentro da minha casa, com um sorriso que não parecia humano. Era um sorriso largo, forçado, que não envolvia os olhos. Ela estava imóvel, apenas olhando, enquanto a maçaneta da porta girava sozinha, bem devagar. Corri para a sala, peguei o celular e liguei para a polícia. Levei menos de 1 minuto, mas quando voltei para a janela, ela não estava mais lá. Nenhum sinal de pegadas, nada. A viatura apareceu uns 15 minutos depois. Dei meu relato, mas os policiais não encontraram ninguém. Quando bateram na porta da casa dos vizinhos, ninguém atendeu. E pela janela, eles constataram que a casa estava vazia. Sem móveis, sem roupas, sem absolutamente nada lá dentro. Como se ninguém tivesse morado ali. No dia seguinte, a síndica do condomínio reuniu alguns moradores para tentar entender a situação. E foi aí que veio o choque. Aquela casa estava desocupada há anos. O antigo proprietário faleceu, e a casa estava em processo judicial, sem ninguém morando lá oficialmente. O problema é que nós todos vimos. Eles estavam lá. Todos tínhamos visto. O que, então, eram aquelas pessoas? Desde aquela noite, nunca mais se ouviu barulho vindo daquela casa. Mas ninguém mais passa por ali à noite. A sensação de estar sendo observado não sumiu. E vez ou outra, quando caminho até minha garagem, juro que por frações de segundo, vejo alguém, bem ali, parado na janela do segundo andar, me encarando. E eu sei, dentro de mim, que eles nunca foram embora de verdade.